eu trabalhei numa empresa que eu até gostava. Eu gostava do ambiente, eu gostava do trabalho e gostava até do chefe, ele sempre foi bacana comigo. Só que tinha uma mulher que trabalhava lá com a gente, que ela era simplesmente insuportável. Ela implicava todo mundo, ela se comportava como se ela fosse a patroa ali na empresa. E muitas das vezes, eu e os meus colegas que trabalhavam lá na empresa também, a gente chegava a reclamar pro chefe, só que ele não fazia nada e pior, ele brigava com a gente. Ele falava assim que nós que tava caçando intriga à toa com ela. Então assim, isso tirava a gente do sério, isso tirava qualquer santo do sério. Eu nunca fui muito de cair em provocação, mas com ela não tinha jeito. E aí um dia eu cheguei no trabalho e uma colega minha falou assim que ela estava espalhando para todo mundo ali na empresa que eu não dava conta de fazer o meu serviço e que eu passava mais tempo no celular do que trabalhando. Tudo mentira, eu trabalhava ali muito mais que ela ficava zanzando, andando, infernizando a vida dos outros. Eu fiquei assim, pé da vida com essas mentiras dela, mas não tinha o que se fazer. Só que essa fofoca foi se espalhando na empresa e acabou chegando no ouvido do chefe e ele me chamou para conversar. E aí ele me deu uma advertência, gritou, brigou e falou assim para mim que se ele pegasse eu com aquele celular na mão, que ele ia me demitir de vez. Eu fiquei morrendo de ódio. A minha vontade foi sair dali e voar na garganta daquela bruxa. Só que eu precisava demais daquele trabalho, eu tava devendo o cabelo da cabeça. Então a única coisa que eu fiz foi obedecer e não mexer mais no celular no trabalho. E aí, com isso, o meu celular passou a ficar mais no armário da empresa. Quando eu chegava, eu guardava ele lá e só pegava na hora de eu ir embora. Quando foi um dia, eu saí com pressa demais do trabalho e acabei esquecendo o meu celular no armário. E aí eu peguei e voltei para pegar o meu celular, né? No que eu voltei, eu acabei pegando sem querer o chefe e a bruxa no maior amasso na sala dele. E assim, eu fiquei de cara, porque ninguém nunca desconfiou, pelo menos ninguém nunca me falou nada, né? Primeiro, que os dois, né, ambos casados, o chefe tem esposa e ela tem marido. E outra coisa, que o chefe, ele não parecia ser o tipo de cara que ficava com funcionário, pelo menos comigo não, ele sempre foi muito respeitoso, muito profissional, mas estava ali no maior amasso os dois. E aí naquela hora tudo fez sentido pra mim. Fez sentido porque que ela se comportava feito a patroa, o porquê que ela tinha tanta autoridade ali, e fez sentido também o porquê ele sempre ficava do lado dela, ela fazendo qualquer coisa ali dentro daquela empresa. E aí nisso eu peguei o meu celular caladinha, saí na ponta do pé sem nenhum dos dois perceber e fui embora pensando assim, como eu ia usar aquela informação ao meu favor. Porque é óbvio, eu não ia ficar aguentando as provocações daquela bruxa sabendo que eu sabia agora, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi no outro dia cedo, eu cheguei na empresa e aí, só para implicar, eu cheguei com o meu celular na mão. Do jeito que eu cheguei com o celular, eu continuei mexendo de uma forma que eu nunca tinha feito, como se eu nem tivesse no serviço. Foi ela bater o olho e ela veio pra cima de mim, parecendo uma galinha em choca, sabe? Chega, tava com os peitos cheios de ar pra cima de mim. E ela chegou na minha mesa e falou assim, vou chamar o chefe aqui pra ele ver o jeito que você tá trabalhando. Eu olhei com a maior cara de deboche pra ela, falei assim, chama mesmo. Chama ele lá e aproveita, chama também a esposa dele, chama também o seu marido, pra gente conversar sobre o que anda acontecendo aqui na empresa, nas horas extras, né? A cobra quase caiu dura. Ela ficou branca, só que ela ficou tentando dar uma de desentendida, entende? Falando assim que não sabia do que eu tava falando. E eu fui e joguei na cara dela, falei assim, ontem eu voltei para pegar o meu celular e eu vi o que tava rolando na sala do chefe, tá? Na mesma hora ela saiu brava e foi lá na sala dele contar para ele tudo que eu tava falando. E ele pegou e me chamou lá e eu fui, mas fui bem tranquila também. E ele pegou e ficou tentando me convencer que eu tava louca, que eu tinha visto coisa, que eu tinha entendido errado. E eu falei assim, olha chefe, eu não tenho nada a ver com a sua vida, só que eu sei muito bem o que eu vi, eu não tô doida não, tá? E outra coisa, eu só joguei na cara dela porque ela já veio me provocar, só por isso, porque eu não tenho nada a ver com a vida de nenhum de vocês dois. E ele pegou e falou assim, olha, você tá certa, só que eu queria te pedir discrição total, ou seja, cala a boca, né, não conta pra ninguém. E em troca disso,
em troca do seu silêncio, eu vou dar um jeitinho para ela sair do seu pé, para ela parar de te encher o saco. Eu falei, não, tudo bem, isso que eu sempre quis, trabalhar na paz aqui, como eu disse, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. A única coisa que eu peço para o senhor é que ela para também de ficar pegando o pé dos outros, porque ela não só inferniza a minha vida, ela inferniza a vida de todo mundo aqui. Ele falou assim, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Só que o que eu não esperava era que o jeito que ele ia dar era mandar ela embora. Sim, porque ele simplesmente demitiu a mulher e eu fiquei muito mal com isso, porque apesar dela ser uma cobra, na época ela tinha filho pequeno e eu sabia muito bem que ela precisava daquele trabalho, tanto quanto eu precisava. E aí eu fiquei desesperada, fiquei me sentindo culpada, fiquei com aquilo na cabeça, fui conversar com o chefe, falei pra ele que não precisava mandar ela embora, que não era aquilo que eu queria, eu só queria que ela me deixasse em paz. Só que ele falou assim que não ia voltar atrás, que era o único jeito, né, das coisas voltar pro lugar, daquela conversa não vazar, dela deixar a gente em paz, ele não ia voltar atrás. E eu fiquei com aquilo na cabeça me atormentando, sabe? A minha consciência ficou pesada, eu ficava pensando nos filhos dela e eu pensava, gente, mas a coitada precisa desse serviço. E eu pensei e eu não consegui achar uma saída. Eu tentei até arrumar o trabalho para ela e nada de conseguir. Então eu decidi pedir demissão. E eu cheguei e falei para o chefe, falei assim, olha, eu vou pedir demissão porque eu não acho justo eu continuar aqui na empresa sabendo que ela foi demitida. E assim, eu preciso muito do emprego, o senhor sabe disso, mas a minha consciência tá pesada demais para eu continuar trabalhando aqui. E aí eu fui e pedi demissão, ele nem pediu, sabe, para eu não sair, ele nem falou nada, ele simplesmente aceitou a minha decisão. Para ele era um alívio, né, porque eu era que sabia ali, eu e uma outra colega que eu tinha contado, mas ele não sabia. E aí passou uns dias, eu acabei encontrando essa colega minha na rua, e ela virou para mim e falou assim, você não sabe a burrada que você fez. Falei, o quê? E ela pegou e me contou, falou assim, então, o chefe mandou a bruxa embora só para poder abafar o caso, só que ele continuou pagando o salário dela como se ela estivesse trabalhando. E ela, na casa dela, sai todo dia cedo e chega à tarde para o marido acreditar que ela está trabalhando normal. Quando ela me contou aquilo, olha, eu senti a pessoa mais burra desse mundo. Sério, eu me senti otária demais. Eu saí do emprego precisando muito e o chefe sabia disso e aceitou. Eu pedi demissão por uma situação que os dois armaram. Ele sabendo que ela ia continuar recebendo e que eu tava, assim, passando falta, sabe? Eu precisava daquele trabalho. Então, assim, eu me senti muito burra, eu fiquei com ódio mortal. Eu pensei até em contar para os maridos dele, né, para o marido dela e para a esposa dele, dos rolos dos dois, mas eu preferi não mexer. Eu falei, se eu mexer, eu vou me ferrar mais ainda, porque só eu que me ferrei nessa história toda, né? Então, acabei deixando essa história para lá. Só que uma coisa eu aprendi com isso, viu? Eu aprendi que aquele ditado é certíssimo. Quem tem dó do desgraçado vai pro lugar dele. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Coitada da mulher, pediu demissão, gente, em consideração com a outra que vivia infernizando a vida dela, né? Mas ela não queria que ela perdesse o emprego que ela achou que ela precisasse tanto. Pediu demissão e acabou sendo tapeada, acabou sendo enrolada aí, né? Acabou descobrindo que, na verdade, a outra continuou recebendo o salário, que foi uma demissão de fachada, né? Continuou recebendo por um trabalho que ela não estava fazendo e quem se ferrou na história foi só ela. Então, assim, eu fiquei com muita pena. Só que eu não acho que isso seja regra, sabe? Eu não acho que sempre que a gente fazer uma boa ação, a gente vai pro lugar do desgraçado. E a gente também não pode pensar assim, o bem que a gente faz às pessoas retorna pra gente. Da mesma forma que o mal que a gente faz para as pessoas também retorna pra gente. Então, querendo ou não, ela pode ficar tranquila que o karma vai vir para os dois. O karma vai vir pela traição e vai vir também por tudo que eles deixaram acontecer com ela. Já por ela, eu tenho certeza que só vai vir coisas boas, né? Porque ela pensou na outra, mesmo a outra sendo uma pessoa ruim para ela pensou, né? Ela se colocou no lugar e ela pediu demissão em solidariedade com a outra. Então eu tenho certeza que ela é uma pessoa de luz e que ela só tem a receber o bem em troca disso, né?
E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar no YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando aí na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau! Fui!